da parte teórica aí do estudo de função trigonométrica. Quero falar agora especificamente do máximo e do mínimo. Por quê? No vídeo anterior, eu falei da importância da verificação do máximo e do mínimo, e eu fiz isso usando o gráfico. Então, olhei no gráfico, ponto D aqui é o ponto mínimo para o y, é onde a função chega mais baixo, tá? E o ponto B é o ponto, digamos assim, mais alto da função em relação ao y. Então, no D, o y vale 0, é o mínimo de y. No B, o y vale 2, é o máximo de y, tá? Lembrando que y é o resultado da função, então essa função vai valer no mínimo 0 e no máximo 2, tá? Mas aí, como é que eu faço isso se eu não tiver o gráfico? Pô, eu tenho que fazer tudo isso daqui para calcular o máximo e o mínimo, que vocês vão ver que vão ter várias situações problema, onde ele pede o máximo e o mínimo, tá? E aí, como é que eu faço isso daí? É simples, tá? Então, vamos aqui para baixo e vamos falar agora apenas do cálculo do máximo e do mínimo. Eu vou até deixar aparecendo aqui o máximo e o mínimo de y, para a gente ver que o resultado vai dar certo. Bom, primeira coisa que você tem que saber, tá? Deixa eu escrever isso aqui de novo aqui embaixo. Tanto para o cosseno quanto para o seno, tá? Você tem que se lembrar que o seno de x é no mínimo menos 1 e no máximo 1. O cosseno de x é no mínimo menos 1 e no máximo 1 também, tá certo? Aí você, como assim, professor? Menos 1 e 1. Lembra do ciclo trigonométrico, tá? O que é o seno? Deslocamento vertical. O que é o cosseno? Deslocamento horizontal. Vamos voltar aqui um pouquinho, eu vou voltar lá no ciclo, tá? Então, aqui, ó, o seno, deslocamento vertical, o cosseno horizontal, tá bom? Aí, imagine o seguinte, tá? O cosseno, quanto que eu me desloco no máximo? No máximo eu venho até aqui, ó. Se eu sair do centro e vier até o zero, quanto que eu andei? Mais 1. E no mínimo? No mínimo, eu vou sair do zero e vou chegar até o π. Quanto que eu andei? Menos 1. O mesmo vale para o seno. No máximo, eu saio do centro e vou até o π sobre 2, eu andei mais 1. E no mínimo, eu vou do zero até o 3π sobre 2, e aí eu andei menos 1. Então, por causa disso, eu sei que no caso do seno e do cosseno, os máximos são menos 1 e 1. Então, o seno no mínimo menos 1, no máximo 1. Para o cosseno, a mesma coisa. E uma observação importante. No lugar do x, eu poderia colocar qualquer coisa, pessoal. Eu poderia, por exemplo, aqui, ó. Vou deslocar esse cara para cá. E no lugar do x, eu vou colocar uma expressão aqui, ó. X menos π sobre 3. Continua valendo essa relação. Então, qual que é o máximo do seno de x menos π sobre 3? 1. Qual que é o mínimo do seno de x menos π sobre 3? Menos 1, tá bom? Então, não importa o ângulo que eu use aqui, a relação continua valendo. Ó. No lugar desse x aqui, ó, deixa eu trocar, eu vou usar outra letra, tá bom? Então, aqui eu tenho cosseno, eu quero cosseno de 2t mais π sobre 5. Qual o mínimo do cosseno de 2t mais π sobre 5? Menos 1. Qual o máximo do cosseno de 2t mais π sobre 5? Mais 1. Então, independente do ângulo que estiver associado ao cosseno, porque às vezes eu não preciso pôr só uma letra, eu posso pôr uma expressão, tá bom? Então, independente dessa expressão que eu use aqui, o cosseno é no mínimo menos 1 e no máximo mais 1. Lembre-se que essa expressão está no lugar de um ângulo. Então, chamar esse ângulo de x ou ter uma expressão, um cálculo associado a ele, é a mesma coisa, tá? Então, vamos voltar lá no x, que indica um ângulo qualquer, tá? E aí, então, a gente tem que gravar isso, que independente do ângulo, tá? O seno e o cosseno vão de menos 1 até 1. Ou seja, para eu calcular o máximo e o mínimo de uma função, basta que eu substitua a razão trigonométrica, nesse caso o seno, por mais e menos 1. Então, eu vou fazer isso daí, ó. Eu vou fazer
y igual. No lugar do seno de x, eu vou copiar aqui, tá bom? Então, primeiro eu vou fazer no lugar do seno de x o menos 1. Então, y igual a menos 1 mais 1. Eu vou ter y igual a 0. Veja que eu não vou dizer que esse daí é o mínimo. Ah, professor, mas o mínimo não é menos 1? Sim, é menos 1 para o seno. Mas para a função eu tenho que calcular e ver se isso vai dar certo, tá bom? O que eu sei é que eu vou trocar o seno de x por mais e menos 1. Então, vou pegar a função de novo, só que agora eu vou trocar o seno de x por mais 1. Então, eu vou ter que o y é igual a 1 mais 1. O y é igual a 2. Prontinho. Quem é o mínimo, pessoal? O mínimo é o menor. Então, nesse caso aqui é verdade. A hora que eu troquei o seno por menos 1, deu o mínimo. A hora que eu troquei o seno por mais 1, deu o máximo. Então, trocando a razão trigonométrica, só vale para o seno e para o cosseno, para as outras razões não vale, tá? Mas trocando o seno ou cosseno, independente do ângulo, por mais ou menos 1, você vai ter sempre o mínimo e o máximo. Então, qualquer problema, ele pediu o mínimo e o máximo, você vai poder calcular os valores, tá certo? Prontinho, pessoal, está feita a explicação de como se calcula o máximo e o mínimo de uma função trigonométrica.